E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça numa tensão teológica que é francamente fascinante. É aquele eterno cabo de guerra entre a nossa contemplação privada e a nossa ação pública. Sabe aquela confusão super comum sobre onde a verdadeira espiritualidade realmente acontece? Tipo, será que é no silêncio de um quarto com as portas fechadas? Ou será que é lá fora, no caos e na correria das ruas? Bom, vamos mergulhar nisso agora mesmo, porque os textos de hoje mostram que a resposta não é escolher um ou outro, mas sim entender como um alimenta o outro. Para começar a nossa conversa, a gente precisa fazer uma pergunta central. Afinal, é possível viver uma fé puramente solitária? Tem um fenômeno moderno super curioso que os textos descrevem como o surgimento de monges emocionais. É isso mesmo, monges emocionais. Tem um desejo enorme na nossa geração por um cristianismo que seja totalmente privado, silencioso e, vamos ser sinceros, invisível. A galera busca uma fé sem as complicações de viver em comunidade, sem o peso da responsabilidade relacional. Mas como as nossas fontes apontam de um jeito brilhante, a espiritualidade verdadeira, nunca mais nunca mesmo, foi pensada para existir só lá no esconderijo. Aquela mesma figura central da fé cristã que subia as montanhas para orar no silêncio era mesmíssimo que descia de lá para tocar em pessoas marginalizadas e ensinar multidões. Ponto número 1 do nosso estudo: o falso isolamento espiritual. É fundamental a gente desconstruir logo de cara essa ideia de que a verdadeira espiritualidade exige uma fuga das pessoas e de toda aquela desordem natural do mundo. Os textos nos dão um alerta bem sério sobre dois extremos super perigosos quando falamos dessa fuga. De um lado, a gente tem o que chamamos de ativismo vazio. Isso rola quando a vida se torna puramente pública, quase como uma peça de teatro, sabe? A pessoa vive buscando aquela validação, o aplauso dos outros. O perigo gigantesco aí é a hipocrisia, porque viver só de aparências torna tudo artificial e esvazia o verdadeiro significado das coisas. Do outro lado da moeda, temos o isolamento estéril. É aquele recuo absoluto, a recusa em se envolver e, no fundo, a recusa em amar o próximo. Uma vida espiritual realmente madura e integrada foge desses dois abismos. Ela não foge das pessoas, mas também não vive só para agradar a plateia. O que nos leva ao ponto 2, raízes no lugar secreto. Para fugir daqueles extremos que a gente acabou de ver, precisamos entender de onde vem a força de verdade. E as nossas fontes usam uma metáfora botânica simplesmente fantástica para explicar isso. Pensa numa árvore gigantesca. A nossa inclinação natural humana é sempre olhar para as folhas, para a altura, para a estética da coisa toda, né? É aquele nosso desejo profundo de ser admirado. Só que o trabalho mais pesado, o mais essencial, acontece no subterrâneo. As raízes não aparecem, elas ficam lá se alimentando no silêncio, buscando profundidade o tempo todo. Pensa bem, o que mantém uma árvore de pé durante uma tempestade daquelas não são os galhos que todo mundo vê, mas sim aquelas raízes invisíveis, escondidas lá no escuro da terra. O mesmo vale para nós. O texto base do reverendo Pablo Wilhelms crava isso com uma precisão incrível. Aquele quarto escondido, o momento de contemplação, é exatamente o lugar onde o ego precisa morrer e as nossas motivações passam por um filtro purificador gigante. É no silêncio absoluto que a gente aprende uma lição que muda tudo. Nós não servimos para sermos vistos pelas pessoas, mas sim porque já fomos plenamente vistos pelo Criador. Essa virada de chave mental é o que destrói completamente aquela necessidade do ativismo teatral que a gente mencionou antes. É uma base infinitamente mais sólida. E assim chegamos ao ponto 3, santificação através da comunidade. Depois de focar nas raízes lá no secreto, a gente vira a chave para a esfera pública. E o lance genial aqui é que a vida contemplativa não é, nem de longe, o ponto final. Tem uma reflexão incrivelmente perspicaz das fontes, inspirada nos escritos de John Wesley, que mostra que é literalmente impossível praticar certas virtudes no vácuo de um isolamento total. Pensa comigo, a paciência não é testada quando a gente está sozinho no conforto do nosso sofá, né? Ela exige a provocação de fora. A mansidão precisa do conflito para florescer de verdade. E, talvez o mais profundo de tudo isso, o perdão só se torna real e palpável onde rolou uma ferida de verdade. O convívio humano, com todas as suas falhas e aqueles atritos que a gente nunca prevê, é o terreno exato onde essas virtudes invisíveis ganham vida. Então, o pulo do gato aqui é entender o que realmente é a santificação dentro dessa dinâmica toda. Não é uma elevação mística, tipo flutuar acima dos problemas e das frustrações diárias. Muito pelo contrário. É um processo contínuo que é forjado exatamente no atrito da nossa comunhão. Sabe aquela convivência desgastante? Aquelas pessoas super difíceis que cruzam o nosso caminho no trabalho ou na família? Pois é, tudo isso serve para expor áreas do nosso coração que ainda precisam de muito trabalho. É super natural a gente querer crescer sem ser contrariado, óbvio.
mas as fontes são categóricas. A gente amadurece de verdade é na resistência e naquele choque inevitável da vida em comunidade. Isso nos leva ao ponto 4, sal e luz no dia a dia. Agora a gente expande isso para além da comunidade interna e vai para o mundo secular de forma geral. E aqui esbarramos num conceito teológico que é simplesmente libertador, o sacerdócio de todos os crentes. Historicamente, existia uma divisão super clara, onde o sagrado ficava restrito a um templo físico e a um grupo bem específico de pessoas. Mas a nossa análise quebra isso no meio. Essa barreira já era. Agora toda a terra, todo o chão que a gente pisa é visto como solo sagrado. As nossas práticas não estão mais trancadas num evento de fim de semana. Essa reverência precisa invadir absolutamente toda a nossa rotina. É a devoção rolando solta na segunda-feira de manhã, no trânsito engarrafado, no meio do expediente e até fazendo as tarefas de casa. O teólogo Rodrigo Bibo traz uma ilustração maravilhosa para isso. Ele diz: somos sacerdotes de All-Star e chinelo de dedo. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as demonstrações de serviço mais autênticas acontecem naqueles momentos super prosaicos, naquelas horas que parecem totalmente irrelevantes, sabe? É na hora de comprar o pão na padaria, é ajudando alguém que deixou cair uma sacola na rua, ou até sendo incrivelmente paciente naquela fila gigante do supermercado. É pegar princípios altíssimos e colocar no meio da nossa rotina mais ordinária e comum. Um outro texto da nossa fonte faz um contraste que eu acho sensacional. Existe uma diferença brutal entre o que é fabricado pelo esforço humano e o que simplesmente cresce naturalmente. O texto chama aquela ação humana barulhenta e desconectada das raízes de pecado industrial. É pura fabricação, aquela obra de força bruta cheia de engrenagens rangendo. Em contrapartida, a atuação que vem de uma vida íntegra e conectada é chamada de espírito orgânico. Pensa numa videira, ela não faz barulho de motor, não faz força visível para dar uma uva, né? Uma vida conectada às raízes produz frutos de um jeito contínuo, natural e super silencioso. O foco sai totalmente daquela produção frenética e vai para uma permanência silenciosa que dá frutos sem a gente nem perceber a força que faz. E finalmente chegamos ao ponto 5, a verdadeira espiritualidade integrada. Esse é literalmente o coração de tudo o que estamos analisando hoje. A gente precisa unir esses dois mundos que parecem estar sempre brigando, a quietude contemplativa e a ação pública constante. O quarto de portas fechadas e a praça lotada. A luz que precisa brilhar lá fora, na frente das pessoas, de jeito nenhum pode ser fabricada artificialmente na rua. Não tem como. Ela é acesa primeiro, lá no altar escondido, no secreto. Uma pessoa genuinamente transformada busca aquela intimidade no silêncio, para logo depois, e quase por instinto, transbordar isso para todo mundo em volta. É um fluxo perfeito, de mão dupla. A gente se enche no silêncio para poder se esvaziar servindo e cuidando do próximo de forma ativa. Tá, mas e aí, o que a gente tira de concreto de tudo isso para o nosso dia a dia? O texto base nos entrega de bandeja 3 aplicações práticas incríveis para amarrar tudo isso. Primeiro, focar na base e cultivar uma vida secreta super consistente, com tempos intencionais de silêncio e reflexão. Isso é nossa raiz. Segundo, parar de fugir e abraçar de vez os relacionamentos difíceis. Precisamos encarar que eles são as ferramentas exatas usadas para forjar nossa paciência e empatia. E terceiro, botar os frutos para fora. Viver de um jeito visível e ativo no mundo, mas sempre de olho nas nossas motivações, para garantir que aquele aplauso do público nunca jamais seja o nosso objetivo final. E para a gente encerrar essa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação no ar. Quando a gente olha para a nossa rotina, da hora que o despertador toca até a hora de deitar a cabeça no travesseiro, o que a gente está construindo de verdade? As nossas ações diárias vão refletir aquela profundidade invisível de raízes que aguentam qualquer tempestade, ou vão ser só folhas fracas, feitas unicamente para chamar a atenção e arrancar um aplauso superficial de quem passa? O grande desafio não é escolher entre o esconderijo e o mundo lá fora. Nunca foi. O verdadeiro convite é aprender a viver os dois, de forma íntegra e 100% conectada. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.